sabe ou não quis opinar diante disso daqui. É um assunto da magnitude que representa, e as pessoas ficam sem querer, né, dar opiniões, mas tudo bem. Comentamos ontem sobre alguns aspectos jurídicos da decisão aí que leva Bolsonaro a ser preso lá na sede da PF. Comentamos bastante ontem que, gente, independente se Bolsonaro mereceu ou não, que se fez isso, se fez aquilo outro, para mim essa discussão é vazia, porque Bolsonaro, ele sequer deveria estar preso em casa. Porque esse inquérito no qual, né, essas decisões foram tomadas, Bolsonaro sequer foi denunciado. É aquele inquérito lá da tal coação, que Eduardo Bolsonaro teria coagido para dar um golpe. Toda aquela parada maluca, né? Para dar um golpe não, para tentar impedir que o judiciário prendesse Bolsonaro. Então, as decisões eram no âmbito, né, desse inquérito. Que Eduardo foi denunciado, o Bolsonaro não. E aí você tem todas as medidas, a própria tornozeleira, depois a prisão domiciliar, uma escalada. Mas ainda assim, mostramos ontem uma especialista que a Globo levou, a especialista falando que é meio frágil, né, os argumentos para prender Bolsonaro, deixando o pessoal meio sem jeito. E a CNN levou o Fernando Capano, professor de Direito Penal, né? Não me parece que era caso para a preventiva de Bolsonaro. Ele argumenta que monitoramento policial já existente seria suficiente, tornando desnecessário a prisão preventiva. A Bárbara diz, né, a maior perseguição que esse país já presenciou. Isso estará na revisão histórica que vai acontecer. Em algum momento teremos uma comissão da verdade, assim como houve no passado, para a gente conseguir identificar o que realmente aconteceu. Esse comentário é aquele vai não vai. Só que esse vai não vai, vindo de quem veio, tem um peso grande. Se esse comentário aqui tivesse feito por um especialista da Globo, não teria chamado minha atenção. É porque aqui está no nível acima do especialista da Globo. Aqui é o Pedro Serrano, um advogado com DNA petista, um advogado do Prerrogativas. Pelo que vi, as cenas de ruptura e tornozeleira, prisão de Bolsonaro tecnicamente correta, a alegação da manifestação pública é fraca. Outras medidas, menos gravosas, seriam mais adequadas. Pronto, definir, aí depois ele vai tentar aqui, consertar daqui, consertar colar. Inclusive tomou uma porrada aí nos comentários por parte dos petistas, que esperavam um comportamento mais aguerrido de alguém que representa, né, a esquerda brasileira, às vezes fala até em nome do Prerrogativas, todos aqueles grandes eventos aí que os advogados de esquerda fazem, patrocinam, tá lá o Pedro Serrano no meio. Então, você vê que mesmo uma pessoa assim consegue ver que outras medidas, né, eram cabíveis. Mas não, contra Bolsonaro vale tudo. E aí, vejam só. Isso daqui é aquela destilação de ódio. Quando eu vi essa matéria no Twitter, eu pensei que era do Matheus Leitão. Porque só pela manchete apareceu a manchete do Matheus Leitão, querendo culpar a vítima pelo agressor. A armadilha que o bolsonarismo montou e que derrubou Bolsonaro. Você fica assim, nossa. Bolsonarismo montou uma armadilha? Aí eu falei, será que é o Matheus Leitão? Não. É o José Benedito com a Marcela Rahal. O ministro, Dom Pedro III, já havia alertado para o modus operandi do bolsonarismo. A convocação de uma vigília em frente ao condomínio de Bolsonaro, somada à violação da tornozeleira, formaram para o relator da trama golpista o retrato acabado de uma tentativa de gerar tumulto e possivelmente facilitar uma fuga. Foi a sequência de erros que acelerou a ordem de prisão. José Benedito da Silva, colunista da Veja, resume no programa Ponto de Vista. Subestimaram completamente a atenção das autoridades. Como é que é? A avaliação é compartilhada por outros integrantes do Judiciário e da Polícia Federal. É tipo, falar com o PT, né? O PT compartilha das mesmas opiniões, porque o Judiciário e a Polícia Federal do Lula... Por que a estratégia era tão frágil? Estratégia, eu tô sem entender, porque tá meio estranho ainda, né? Que plano é esse, né? Subestimaram o quê? Subestimaram o quê? O que foi subestimado? A pergunta que toma Brasília é simples. Como aliados de Bolsonaro imaginaram que uma mobilização convocada publicamente nas redes, aliada ao rompimento de uma medida cautelar, passaria desapercebida? Era para passar desapercebida? Se você está fazendo uma manifestação e convocando as pessoas na rede social
Não é porque você quer que seja notado para mostrar o apoio que a pessoa tem. Você não está tentando fazer um ato público. Não é para ser notado. Tá. E a manifestação convocada nas redes. E era para convocar onde? No jornal? Comprar um classificados e colocar lá no classificados? Era para colocar um outdoor? Era para fazer como? Se não pelas redes? Sair com carro de som pela rua? O colunista aponta que Moraes, escaldado pelos fatos de 8 de janeiro, passou a reagir de forma imediata a qualquer ação que lembre a escalada golpista, ainda que embrionária. É Minority Report, aquele filme do Tom Cruise? Que você pune o que nem aconteceu? O direito de ir e vir, direito de protesto não existe mais nesse país? José Benedito recupera um episódio ilustrativo, a barraca montada em frente ao Supremo pelo deputado Hélio Lopes. Moraes determinou na hora a remoção do acampamento, ordenou à Polícia Militar agir rapidamente e ainda fixou punição ao governo do Distrito Federal se a ordem não fosse cumprida. Não houve hesitação nem margem para interpretação. Para o Supremo, portanto, o padrão já estava estabelecido. Mas é padrão ou é a Constituição que guia o país, ou que deveria? Qualquer movimento que lembre a aglomeração pré-8 de janeiro precisa ser contido antes que cresça. E quem que define o que é parecido ou não com o 8 de janeiro? Se alguém resolver fazer uma manifestação em Cabrobó, aí nos próximos dias, ou em Jiquié, e começar a ter pessoas, essas pessoas vão ser autuadas pela polícia, vão ser removidas, como é que vai funcionar isso? A convocação feita por Flávio Bolsonaro apenas reforçou a leitura de risco. Aí vem, e juristas comentaram sobre isso, a própria especialista da Globo. Aí você vê, quem é que tá falando isso, né? É o colunista da Veja, ou seja, um jornalista. É o puro ódio. Isso é a imprensa brasileira. E depois essa turma reclama que eles não são respeitados, eles são ofendidos nas redes sociais, né? Eles são alvo do ódio das pessoas. Juristas explicam, olha, não é porque uma pessoa fez isso, fulano fez aquilo outro, que você pode inferir que